Ferumbras Hatch vendido por 1000 TC no bazar. TC é cash, né? Tibia Coins. Vamos ver esse vídeo. Ferumbras Hatch é aquele hatch que o Fabrício Castro fala que só tem um por servidor? Minha rapaziada, depois desse polêmico Winter Update, tô aqui de volta. Foi mal não ter postado vídeo aí nesses 2-3 dias que passou, porque eu tava ocupado, aproveitando todo o conteúdo do Winter Update. Durou 15 minutos, o resto eu fiquei fazendo nada. Já é a 15ª vez que eu tô tentando gravar isso aqui, porque minha voz tá ruim. Não, eu não comento isso pra alguém comentar. Nossa, sua voz é boa, para com isso. O bagulho tá parecendo uma garrafa PET estragada. Eu falo 15 vezes a Nossa, sua voz é boa, que isso. uma coisa, depois eu corto, porque... E por que eu tô explicando isso? Vamos começar o vídeo. Essa semana começou com algumas coisas interessantes, né, pro nosso mailbox. E por eu não ter postado os vídeos aí no dia que eu pretendia, acabei perdendo o timing ali, né, da hora que aconteceu. Mas aqui, como a gente não liga pra data mesmo, hoje a gente vai falar do Summer Update de 2012. Mentira. Antes de começar, você já tá ligado o que você tem que fazer. Você já vai cadastrar o CNPJ da Cipsoft num site de aposta em cima desse like aí, pra dar aquela fortalecida na firma. Como é? Como é, guerreiro? Fiquei confuso. De 2012, mentira. Antes de começar, você já tá ligado o que você tem que fazer. Você já vai cadastrar o CNPJ da Cipsoft num site de aposta em cima desse like aí, pra dar aquela fortalecida na firma, se inscreva no canal também, daquele jeitão de sempre, e bora pro vídeo. Então vamos pras notícias mais quentes da semana. Bom, você deve ter clicado correndo nesse vídeo aqui e achando que é bait, mas não, jamais eu ia baitar uma parada absurda dessa. Aconteceu de verdade. O que eu mais recebi por Pô, eu quero saber o que é um Ferumbras Hatch. Ele vai explicar pros burrinhos igual eu? e-mail, por tudo, no Tinder, em todo lugar, foi que Tinder? Opa! um player acabou vendendo um char com Ferumbras Hatch por 1000 Tibia Coins. 1000 Tibia Coins. Eu já vou mostrar o char pra vocês, mas caso você não saiba o que é um Ferumbras Hatch no Tibia, que tem muita gente aí que não joga time, né? Vocês estão ligados? É basicamente um boné de um velho que ele aparece a cada 6 meses. Se você der sorte, você compra um Celta. Quer dizer, eu pago uma parcela, né? Porque hoje em dia o preço do Celta também. O item vale aí, dependendo muito do servidor, né? Das ofertas e tudo mais, de 6 a 10 mil. Vai, vamos colocar um teto assim mesmo. Caralho, mas ele é cosmético e vale tudo isso? E esses caras do Tibia tão louco? Ferumbras Hatch é um drop que cai do Ferumbras Boss, que ataca muito raramente, às vezes demora anos pra cair um. Mano, esses caras do Tibia tão louco. Pagar isso Sim, em reais, cosmético? cara. É uma grana. E por mais que quando um char tá usando o Ferumbras Hatch ele é desvalorizado, ele não chega a ser tão barato assim, tá? 1000 Tibia Coins é muito pouco, é quase de graça. Bom, foi exatamente aqui que Peraí. Por que quando o char equipa, ele desvaloriza? Por que quando um char equipa, ele desvaloriza? Por quê? rolou a cena do crime, você pode ver aqui que tá 1000 Tibia Coins. E já foi finalizado esse leilão, tá? Então, já rolou mesmo, foi por esse preço, não dá pra dar bid. Cara que levou já era, fi. Sucesso. Isso aconteceu no servidor de Vonira, né? Interessante é que ele não botou nenhum destaque no personagem, né? Dá Porque não dá pra tirar, porque não desequipa, porque você não vai mais poder vender. O hatch fica preso no personagem. É bound. Caralho, esse maluco deve estar chorando no banho. Ele deve estar chorando no banho. Será que foi misclick? Era pra botar 10 mil Tibia Coins, ele botou... Ele botou 1000? bastante impressão de que ele só queria passar o personagem de uma conta pra outra e jogou um lance meio baixo pra não chamar atenção, mas alguém percebeu, né? Porque se a gente Olha, caralho. Isso aí é o equivalente de no Ragnarok. Equivalente de no Ragnarok você manipular preço. Uma coisa que a galera fazia muito. No Latam não faz, né? Porque não tem um mercado muito bom pra mostrar. Já fizeram isso no Latam, na verdade. Mas, é assim. O item custa 1B. E aí você quer manipular o preço dele. O que tu faz? Você pega ele e vende por 800kk, por 700kk. Só que você vende de uma parte de uma conta sua pra outra conta sua. Entendeu? Você vende de uma conta sua pra outra conta sua. Claro que você vai estar pagando um impostinho, mas tu vai estar manipulando o preço para o preço daquele item cair. A galera fazia isso no Rag. Salve, Gui! Como é que você tá, mano? Estás bem? Tem itens com valor inestimável, como das primeiras guilds ou fansite itens. Caralho, mano. Opa, mas 10 mil reais num chapéu visual é loucura, mano. Esses malucos do Tibia aí cagam dinheiro, meu. Meu Deus. rolar aqui embaixo, você pode ver que sim, tá lá. Ferumbras Hatch. Nossa senhora. Pior que é bonitinho esse hatch, mano. Pagariam 10 mil reais por esse amontoado de pixels na tela?
Pagariam 10 mil reais. Esse cara aqui pagou 10 mil reais nesse amontoado de pixels. Olha só no que deu. Pistola. E eu acho muito difícil que ninguém visse isso daqui, né, cara? Porque tá falando bazar, a galera tá sempre olhando os personagens aqui, cara. Como é que não ia perceber um Ferum Brashead? Cara, que absurdo essa parada. 1000 Tibia Coins um personagem com Ferum Brashead. Chutando baixo aí seriam uns 50 mil Tibia Coins, dependendo do servidor. Tem servidor que é mais, servidor que é menos. Cara, é level 300 ainda, mano. Doideira. Lembrando que isso não é oficial, tá? Eu só tô chutando que pode ter sido isso. Até porque, caso você não saiba, existe até service de transfer de personagem de conta. Deu pra entender? Você paga alguém pra transferir seu personagem de uma conta pra outra. Aí a galera que tem, tipo, Tibia Coins infinitas põe uma oferta lá que dificilmente alguém compraria porque não vale a pena, pra ter certeza que o share vai ser transferido. Às vezes eu paro e penso que Tibia é um jogo muito louco, né, cara? Eu não consigo pensar em nenhum jogo nem perto de parecido com as coisas que acontecem no Tibia. É sério, se um dia esse jogo acabar e ninguém escrever um livro, eu vou ficar muito pistola com... Tem algum livro de Tibia? De Ragnarok tem. Tem livro de Tibia? Livro de Tibia. Olha, gente, não tem livro de Tibia. Não, achei aqui na Amazon. História de Tibia, Hookguard, Carlin, Thaís, Khazor-dûm, Venori, Liberty Bay, Abedendriel, Cipsoft, Demion, Porton Hope. Pô, é um livro de 38 páginas que nunca foi vendido. Isso aqui é um PDF, vai tomar no cu. Hag tem livro. Ragnarok tem livro. Tem o Twin... Cadê? Twin Blades. Rafael Agostini. É Twin Blades que chama? Heritage Twin Blades. Eu tenho esse livro aqui em casa. Heritage Twin Blades, de Rafael Agostini Ferreira. Eu tenho esse livro aqui em casa. É um livro de Ragnarok Online. todo mundo. Já faz uns anos aí que é bem comum alguns funcionários da Cipsoft cederem entrevistas para fansites, para às vezes só sites que nem são fansite ainda, ou para a comunidade em geral, né? Você postar em algum lugar, no caso, entrevista de texto, né? Para não perder as tradição, porque som não pode, porque tive. Dessa vez uma game. É o livro do Rafa do Ragnatale? Sim. Eu tenho esse livro aqui em casa. Até minha avó tem esse livro. Geral aqui tem esse livro. Quero ver tu achar os mangá completo original do Ragnarok. O Asbrum conseguiu achar. Uma vez uma amiga minha me mandou mensagem falando: olha aqui o joguinho que tu gosta. Era a coleção completa em português. Por tipo uns 20 reais. Tudo. Não é 20 reais cada. Era tudo. Aí eu falei: ah, da hora, eu gosto desse jogo mesmo. E dei alt tab. Eu pensava que era um mangá tipo assim, foda-se. Aí depois eu descobri que essa porra é rara. Infinitamente rara. Eu quis morrer. Eu quis morrer quando eu tentei achar esse mangá pra ler na internet e eu descobri que é uma das paradas mais raras do universo. Eu quis morrer. Content designer. Eu ia fazer uma piada aqui, deixa pra lá. Uma game content designer da Cipsoft, né, que cria conteúdo pro jogo. Isso aqui já deve ter uma galera aí coçando a mão pra descer o sarrafo, mas calma aí. Ela deu uma entrevista pro site do Tibia Q&A, né, que é aquele site de pergunta e resposta. Sinceramente, opinião minha, eu dei uma lida rápida, eu não achei, assim, a entrevista mais recheada de informação possível, né, diferentemente das com o Nightmare, né. Não tô comparando os dois, obviamente, isso não tem nem lógica, mas eu achei que poderia ter mais coisa. Mas enfim, uma das paradas que eu achei interessante lá é que foi feita uma pergunta em relação a itens não obtíveis no Tibia. A pergunta foi mais ou menos a seguinte: o que você acha dos itens não obtíveis? Alguns itens são, ou pelo menos se acredita, que são inobtíveis. Você já considerou reintroduzir alguns deles no jogo? Basicamente dá uma utilidade, né? E a Lethe, ou sei lá como se pronuncia isso, eu vou chamar de Let aqui no EZBR, que foi a entrevistada, né, a funcionária da CIP, ela deu a seguinte resposta: alguns desses itens não obtíveis são muito antigos. Nós estamos quase celebrando os 25 anos de Tibia no ano que vem, então a idade acaba não surpreendendo, né, dos itens. Eu só estive como Tibia por cerca de 2 anos, então você talvez veja o meu interesse quando se fala sobre o assunto. Isso nunca é algo irrelevante, mas não há nenhum plano, pelo menos por agora, de se fazer isso até onde eu saiba. E tem gente que não curte, né? Vamos supor que tu tem um item que é mega raro, um chapéu, um bagulho sinistro, muito raro, e ele volta pro jogo do nada, assim. Tu fica puto, né? Caralho, meu item era super raro, agora todo mundo vai ter, pá. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Eu acho que a depender da raridade é até justificável. Mas sempre depende, né? Mas tem muita gente que não curte. Muita gente não curte.
de se obter. Alguns deles se encontram lá na Serpentine Tower, ou em algumas quests do jogo, ou em alguma sala de tesouro. Então alguns talvez tenham assim como se obter, mas outros oficialmente não tem plano para eles ganharem uma utilidade. Detalhe que isso já aconteceu aí alguns anos atrás no Tibia. Itens, por exemplo, como a Elven Mail, né? E outros itens aí acabaram ganhando uma utilidade, ou pelo menos sendo reutilizados, né? Bem interessante. Teve outra pergunta também, só por curiosidade de vocês aqui. Foi feita uma pergunta sobre o board de propostas, né? Que a galera dá ideia lá no fórum, se ela dava uma olhada. E a resposta dela foi que, infelizmente, no trabalho diário que ela tem, ela não tem tempo de ler o que é escrito lá. Mas que, por sorte, tem um bom community manager que acaba fazendo um resumo e pegando as principais coisas, entre aspas, para saber do que os players estão falando. Então, oficialmente, uma game designer do Tibia não olha pro board. E isso é oficial. Não é... Ué, gente, qual o problema? Qual o problema? Era game design do jogo. Qual que é o trabalho do game design? Fazer o game design. Não é ler site, não é ler fórum da comunidade. Aí, pra ela desenvolver as coisas para o jogo, tem que ter alguém que trabalha reunindo essas demandas e passando pra ela, pô. Caralho, o gamer, ele é muito bobo, né, às vezes. Ele tem uma cabeça muito no mundo da lua. Ué, se o trabalho dela é game design, ela tem que fazer game design, não tem que ler fórum, porra. O cara que gerencia a comunidade tem nome, gerente de comunidade. Community Manager. Tem nome esse cargo, pô. Ué, A opinião não é nada. Ela falou isso. Oh, não, mas isso eu já sabia. Já sabia, mas não era oficial. Agora é, sei lá, cara, olha essas paradas, me dá uma... comenta aqui embaixo o que ué, velho. você acha dessa resposta. Mas É só o básico? Como assim, mano? Por que caralho uma game design vai ficar perdendo tempo, em vez de ela estar trabalhando lá, fazendo os recursos pro jogo, ela vai ficar perdendo tempo lendo fórum? Isso não é o trabalho dela. Cip não olha o fórum. Volta e meia o maluco vai lá dar uma olhadinha e se pá, eles consideram alguma coisa. Achei engraçado que embaixo na entrevista tem um maluco pistolaço falando que ela não joga o próprio jogo, não sei o que. Eu quero escrever uma redação no Enem. Ele não vai entrar fundo nessa questão aqui. Assista o último vídeo que é o resumo, assim, da ópera, o ápice da Cipsoft. É isso. E o Tidrito mandou um e-mail falando o seguinte, que ele ganhou um semi-token lá da pool do update. Ele até me agradeceu que eu mencionei isso no vídeo, né? Porque, assim, realmente tem muita gente que não sabe. E tá aí a print dele ganhando o semi-token, que não deixa de ser um item raro, né? Porque é pouca gente que ganha. Mas parabéns, cara. Pô, fiquei feliz que um inscrito meu ganhou. Porque ele comentou aqui no e-mail que ele só soube por causa do meu vídeo. Tamo junto, mano. Parabéns aí. Da hora mesmo. E o Henrique mandou e-mail falando o seguinte. Salve, Nalu. Foi fazer a task dos Minotauros O que é um fansite item? da Turmoil of War. Eu cheguei a dar um tapa no galão de água e reparei que o número de bichos mortos estava maior do que os do bestiário. E abrindo a print, realmente, ele tem mais bicho do que contou no bestiário. Realmente, olhando assim, é bem bizarro, né? Mas seguinte, Henrique, se seu char ele for bem antigo, mano... Bem antigo não, vai. Desde a época antes do bestiário ser implementado no Tibia, isso aconteceu com alguns personagens. Porque a task, ela contava igual, mas o bestiário não contabilizava. Sinceramente, não sei se esse é o único cenário que pode acontecer alguma coisa do tipo, mas esse, pelo menos, é um deles, né? Antigamente acontecia isso, que mesmo se você tivesse matado, sei lá, 1 milhão de minotauros antes do bestiário, assim que foi implementado, toda a contagem começava em zero. Porque senão ia começar muita gente já cheio de runa e cheio dos bestiários, porque tem conta aí de mais de 15 anos, né, mano? Então imagina. Mas interessante, eu nunca tinha visto isso em nenhum meu box. É a primeira vez que eu vejo isso de fato numa print. Todos os fansites do Tibia, Tibia Wiki, Tibia BR, etc., ganham um item dentro do jogo que representa aquele site. E eles ganham um item que é único deles. Fansite item é um item decorativo que o site dá de presente em um concurso. E eles são muito raros, então. Maneiro. Interessante, Henrique. Valeu aí, mano. E o Rafael Jardim mandou uma descoberta muito interessante que ele fez, que o boss The Hunger também aparece na Hive Outpost, é aquela Hive de Liberty Bay. Então é um tipo de informação que pouca gente sabe, se é que sabe, né? Eu imagino que sim, né? Muita gente jogando Tibia, mas que nem no Tibia Wiki tinha essa informação. Então o boss não só aparece lá na Hive normal, lá de Grey Island, mas também aparece no Outpost. Pô, mano, não fazia ideia. Desde aquela época eu não vi ninguém falar, desde que eu fiz aquele vídeo lá do The Hunger, como que ele foi descoberto. Inclusive, pra quem não assistiu a
assista aquele vídeo, é muito da hora. Tem explicação de como que o boss foi descoberto usando o Tevorresina. E muito interessante, mano. Valeu mesmo pelo e-mail. E sempre que vocês descobrirem alguma coisa, mesmo que achem que é irrelevante, me manda que eu vou dar uma olhada. E se der, eu coloco aqui no meu box, beleza? O e-mail é o único e-mail que tá aqui na descrição do vídeo. Bom, rapaziada, se não deixaram um like, deixa um like pra nós. Se inscreve no canal também daquele jeitão de sempre. Se você comprar Tibia Coin, uma prêmio, usa o meu link aqui do Rei dos Coins com o cupom NALU. Vocês ganham um descontinho também. Não esquece de beber, que beber é muito importante. Quê? Quê? Nossa! Calma. Caralho. Pari um alien aqui. Tentando entender. Quê? Usa o meu link aqui do Rei dos Coins com o cupom NALU. Vocês ganham um descontinho também. Não esquece de beber, que beber é muito importante. É isso aí. Valeu, valeu, falou e fui. Não esquece. Importante. Caralho, quê? Caralho, entendi nada. Mas vídeo bom, gostei. Só não concordei com aquela parte ali da gerente do Tibia. Pô, o trabalho dela não é ler fórum, né? Não pode confundir os cargos, guys. Não pode confundir os cargos. Mas de resto, maneiro. Que fim será que deu essa porra aí desse Ferumbras Hatch, mano? Será que o cara chorou, fez algum post no fórum, pediu de volta? O que será que aconteceu, mano? Ou será que foi ele mesmo que conseguiu comprar e a galera tá pensando que ele perdeu, mas ele nem perdeu nada, ele botou e comprou. Às vezes ele botou e comprou, porra. Às vezes ele só tava passando de uma conta pra outra e conseguiu passar, né? Pode ter rolado. Será?